Okay. Olá, Hi, meu my name nome is é Annie Annie Stewart, Stewart and e I tive have algumas experiências realmente interessantes, especialmente em relação ao falecimento de minha irmã Kate. Isso começou há cerca de 1 ano e meio, quando ela voltou dos cuidados paliativos para casa, para mim. Ela vinha lutando contra o câncer há 10 anos e finalmente voltou para casa dos cuidados paliativos. Ela ficou comigo por cerca de 5 semanas e meia no total. Quando ela veio para cá, fiquei com seus 2 gatos e seu cachorro também. Então, fiquei com meus 2 gatos. Os gatos ficaram bem na primeira semana, mas depois brigaram e eu me envolvi de alguma forma, fui mordida e arranhada e acabei tendo anafilaxia no hospital. Enquanto eu estava no hospital, a enfermeira estava dizendo que queria me entubar, e eu disse que não, que gostaria que eles esperassem para ver se os medicamentos funcionavam primeiro, e logo em seguida eu estava fora. E então me vi encostada no teto. Não havia um teto, mas era mais ou menos da altura do teto. Eu estava olhando para Kate na cama, em seu leito de cuidados paliativos, dormindo profundamente, e um amigo nosso estava sentado no sofá da sala, certificando-se de que ela estava bem. E a pergunta veio de dentro de mim: se eu morresse agora, o que aconteceria com Kate? E a resposta veio de tudo. Não estava vindo de uma única voz. Ela veio da minha cabeça, mas não de uma voz singular. E a resposta foi: ela vai ficar bem, não se preocupe. Tudo ficará bem. E então o que eu vi desapareceu, e todos os animais apareceram diante de mim. Todos os gatos e o cachorro. E a mesma pergunta. A mesma resposta. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Tudo ficará bem. E então, os rostos dos meus 3 filhos adultos apareceram, e todos os animais estavam olhando para mim. Quando meus 3 filhos apareceram na minha frente, eles estavam olhando para mim, embora não saibam disso agora. E antes que a pergunta estivesse totalmente formada, mesmo em mim, percebi que não estava pronto para deixá-los, embora fossem filhos adultos. Portanto, essa experiência terminou ali. Foi uma experiência incomum para mim porque parecia que eu não estava totalmente viva. Quando saí do hospital, fiquei longe das paredes ou de qualquer coisa que pudesse tocar, porque não tinha certeza se passaria por elas ou não. Assim, quando estava do lado de fora, havia muito. Estava tudo muito quieto. Eu não conseguia ouvir os carros. Não conseguia ouvir as pessoas. Eu podia ver as pessoas conversando e os carros se movendo, mas não conseguia ouvi-las. Eu me perguntava se estava viva ou morta. Então, atravessei a área aberta e vi um prédio de tijolos com uma pequena calçada. Então pensei, vou tocar a parede e ver se minha mão passa por ela. Naquele momento, fiquei imaginando como me sentiria em relação a isso, mas sabia que tinha de tentar. Então o fiz e toquei a parede por toda a calçada, até que eu me convencesse de que estava realmente aqui e essa sensação desaparecesse. Pude ouvir os pássaros, os carros e as pessoas novamente cerca de 2 semanas depois. Talvez a amiga que estava aqui só tenha contado a ela 2 ou 3 dias depois, e lhe fiz uma pergunta. Perguntei: por que você estava sentada em um lugar diferente do que normalmente senta? Ela normalmente se senta na ponta do sofá e dessa vez estava sentada em outro lugar, e sua resposta foi: bem, como você sabia? Bem, eu a tinha visto durante essa experiência. Portanto, se é uma experiência fora do corpo ou uma experiência de quase morte, eu ainda não sei. Tudo o que sei é que vi coisas, e isso pode ser validado, ou foi validado pelo local onde ela estava sentada. E então, cerca de 2 semanas depois disso, essa amiga voltou para casa, olhou para mim e disse: você precisa descansar, tomar um banho e dar um tempo. E eu fiz isso. E foi a primeira vez que eu soube que Kate estava sendo bem cuidada por alguém. Eu cuidava dela sozinha em tempo integral, então pude relaxar totalmente. E enquanto eu estava no chuveiro,
Senti como se Kate tivesse entrado em mim. A alma dela se tornou parte da minha, e eu ouvia em minha cabeça dizendo: Como isso parece? Viu o que posso fazer? Bem, levei um tremendo susto. Saí do chuveiro, continuei com o dia e me mantive ocupada. Não prestei muita atenção. E cerca de 3 ou 4 dias depois, isso aconteceu novamente. Dessa vez, fiquei ali parada por um tempo e pensei: bem, deixe-me ver. Levantei a mão para tocar meu cabelo, achando que poderia dizer se era o cabelo da Kate ou o meu. E senti o cabelo de Kate. Mas, ao mesmo tempo, eu estava fora do meu corpo, na frente de mim e de Kate, que agora éramos um só ser, e eu podia me ver levantando a mão. Então, a experiência parou e conversei com minha amiga sobre ela, dizendo que era muito perturbadora e que não sabia o que fazer com ela. Então, ela disse que se eu quisesse, poderia pedir a Kate que não fizesse isso. Então, na próxima vez que isso começou a acontecer novamente no chuveiro, eu disse a Kate: Eu a amo, mas não posso lidar com isso agora. Meu cérebro e meu coração estão muito cheios de cuidados com você. E assim foi. E isso não aconteceu novamente. E então, 2 dias antes de Kate falecer, ela não estava respondendo, e uma amiga minha passou a noite aqui. Ela é enfermeira da UTI e ficou comigo. Na manhã da terça-feira em que Kate faleceu, Aaron havia se levantado por volta das 7 da manhã. Ou seja, nós acordamos. E Kate também, por volta das 7. Ela disse: Olha, eu tenho que ir para casa. Ao dar um beijo na testa de Kate, ela se despediu. E uma lágrima saiu do rosto de Kate, do seu olho. E isso foi estranho, porque ela ficou sem reação por 2 dias, o que foi um aspecto interessante. Ela ainda estava muito consciente em algum nível. Tranquei a porta atrás dela e vim me sentar no sofá, sabendo que agora estava sozinha com minha irmã. Eu sabia que ela iria falecer e que eu ficaria sozinha, e não sabia como lidar com isso. Eu nunca tinha passado por essa experiência antes, então me sentei no sofá, querendo me recompor e respirar um pouco. Mas assim que me sentei, percebi que não podia. Eu tinha que me levantar e ficar ao lado de Kate. Foi uma sensação incomum de agora posso ficar mais alguns minutos ou qualquer outra coisa. Então, inclinei-me para a frente no sofá e me levantei. E bem na minha frente havia um número muito brilhante e bastante grande, 842, e eu não sabia o que significava. E eu disse: Não sei o que isso significa, mas vou deixar isso de lado. Preciso falar com Kate. Então, puxei minha pequena cadeira de escritório, coloquei as grades na cama dela e deitei minha cabeça no travesseiro. Ao lado dela. Ela estava deitada de costas, e de repente surgiu uma canção de ninar africana que meu pai cantava para nós nos momentos difíceis da infância, quando estávamos machucadas ou algo assim. E essa canção de ninar estava saindo da minha boca para o meu ouvido. Eu quase podia vê-la como um pacote, uma espécie de pergaminho. E eu simplesmente a segui, e não fiquei surpresa. Naquele momento, era como se fosse, ok, aqui está. E não sei por quanto tempo cantei isso para ela, mas a próxima coisa que notei foi que eu só conseguia vê-la dos ombros para cima, e também só conseguia me ver dos ombros para cima. Até mesmo a parte de cima da cama havia desaparecido. Tudo no meu quarto era agora cinza claro, nada ameaçador, como uma praia branca. Depois, cinza. Assim que percebi que estávamos em uma estrada, não era que tivéssemos ido para a estrada, caminhado até a estrada ou nos movido. Eu me vi parado nessa estrada com Kate ao meu lado, à minha direita. Era uma estrada bastante estreita, larga o bastante para nós duas, e havia flores suaves, em tons pastéis, na beira da estrada e plantas até onde eu podia ver. Naquele momento, como fotógrafa, pensei: nossa, isso daria uma foto incrível. Até mesmo, você sabe, as cores suaves que eram lindas e instantaneamente
Toda a cor desapareceu. Eu sabia que as flores ainda eram coloridas, mas eu não conseguia ver a cor, e elas não eram transparentes. Não eram brancas, eram coloridas. Mas eu não estava mais recebendo a cor. E eu soube naquele momento que era porque eu tinha que me concentrar em Kate e no que eu precisava fazer. Com esse pensamento, veio outro que eu não sabia como fazer. Eu sabia o que precisava fazer, mas eu sabia. Eu simplesmente sabia que estava aqui e sabia o que precisava fazer. Então, Kate estava ao meu lado, mas não estávamos nos tocando. Não olhamos um para o outro até o final da rodada. Mas ela estava ao meu lado e eu podia senti-la. Eu podia sentir que ela estava nervosa. Ela não estava com medo de morrer, mas estava nervosa, sem saber o que a próxima etapa lhe traria. Eu disse a ela e conversamos telepaticamente. Não era uma conversa. Eu não a estava ouvindo pelos meus ouvidos. Eu só sabia que podia senti-la e podia ouvir seus pensamentos e sentimentos. E eu disse a Kate: está tudo bem. Você verá que pode ficar de pé e andar sem dor. Lembro-me de estar sentado com minha visão lateral, minha visão periférica, mas ela deu um pulo e torceu um pouco as pernas e disse: nossa, tudo bem. Isso é bom. Está se sentindo melhor. Depois disso, ela ficou mais ereta. E então eu disse a ela: temos que descer esta rua porque há um portão no final da rua. E é para lá que temos que ir. E nos últimos 6 ou 8 meses de sua vida, quando ela precisava fazer alguma coisa, seja emocional ou física, ou mudar alguma coisa, ela dizia: me dê um minuto. Aprendi bem cedo a dar a ela todo o tempo que precisasse, sem pressa, porque isso a acalmava e permitia que ela se movesse com mais facilidade. Então ela me disse: me dê um minuto. Certo, leve o tempo que precisar. Ficamos parados por um tempo nessa estrada, e então ela disse: tudo bem, podemos ir. E mais uma vez, eu sentia que conhecia a voz dela em minha cabeça. Eu não a estava ouvindo. Então, começamos a andar por essa estrada, e eu digo andar porque não estava ciente de como estávamos nos movendo. Não estávamos andando nem flutuando. Simplesmente seguíamos por essa estrada, e a cada poucos minutos, ela dizia: me dê um minuto, parávamos e ficávamos esperando. Ao mesmo tempo, estávamos nos comunicando, mas apenas de forma geral e discreta. Nada emocional que eu possa pensar agora como sendo emocional. Apenas conversando, comunicando, apenas estando um com o outro até a metade do caminho. E então Kate parou e disse: não, prefiro ficar aqui com você. E eu lhe disse que ela não poderia voltar. Ela não podia ficar lá. Ela não poderia ir para a esquerda ou para a direita. Tínhamos que seguir em frente. E esse era o único caminho. E durante esse tempo, ali parado, tive outra oportunidade incrível de dizer a ela o quanto ela tinha sido importante em minha vida e como eu sentiria sua falta. E todas as coisas, apenas as despedidas finais novamente. Não era eu falando, era apenas meu movimento entrando nela, e ela se acalmou e, depois de me dar alguns minutos, disse: tudo bem, podemos ir. E começamos a nos mover novamente pela estrada. A essa altura, eu podia ver claramente o portão, que tinha 2 pilares ao redor, pilares quadrados, e os portões tinham uma elevação na parte superior, e havia essas barras embaixo. E eu podia ver as pessoas atrás dos portões através dessas barras. E eu sabia que minha mãe estava lá, assim como meu pai e muitos familiares e amigos. Então, comecei a dizer a Kate: olhe, ali está a mamãe, o papai, isso e aquilo, e seus amigos. E ela novamente se fechou completamente. E eu podia sentir o que ela temia. Ela não queria ser levada para lá. Ela sabia que era uma mulher muito independente, muito forte, muito capaz, e queria ir de acordo com suas condições. Então eu disse: não se preocupe, ninguém virá arrastá-la para o outro lado. Eles vão esperar que você vá até lá. Então, avançamos um pouco
e com cerca de 2 a 2,5 metros do portão, paramos novamente, e eu estava dizendo: veja a mamãe, veja o papai e meu sobrinho pequeno, ou meu sobrinho que havia falecido 2 anos antes daquele ônibus, e ele estava lá. E um amigo dela, um marido, havia morrido anteriormente, e pessoas de anos atrás que haviam morrido com ela. Eu não conseguia vê-los como formas humanas completas. Pareciam mais uma pintura minimalista, sem definição. Eu sabia que eles estavam olhando para ela, mas não conseguia ver seus olhos. Eu sabia quem era cada um deles, mas não conseguia ver os detalhes. E todos eles estavam separados. Não era apenas uma mistura se houvesse entidades separadas. Depois de ficar um pouco de pé, pude ver Kate se virando para a frente e olhando através das grades, e ela estava se sentindo um pouco melhor. E eu lhe disse que, para abrir o portão, ela precisava apenas levantar a mão, como se faz em uma sala de aula. E o portão se abriria, e ela disse: certo, me dê um minuto. E nós ficamos ali, absorvendo tudo. Lembro-me de ver que não havia ninguém olhando para mim. Todos estavam olhando para a Kate. E eu não me senti excluído. Não me senti triste porque minha mãe, meu pai e meus amigos não olhavam para mim. Tudo girava em torno da Kate e era tão bonito ver todo mundo. E mesmo que a Kate estivesse bem ao meu lado, eu sabia que eles só estavam olhando para ela. Então eu disse a eles: antes de você abrirem o portão, preciso dar um passo para trás. Não vou a lugar nenhum. Vou estar com você até o fim. Mas preciso dar um passo para trás. E também, naquele momento, eu me perguntei: como eu sabia disso? Eu simplesmente sabia que tinha que fazer isso. Só não sabia como eu sabia disso. Então, dei um passo para trás. Kate estava um passo à minha frente, à minha direita. E eu disse a ela novamente: abra o portão. Basta colocar a mão para cima e o portão se abrirá. Ninguém sairá. Eles vão esperar que você chegue lá. E todos estavam de pé, com as mãos ao lado do corpo, apenas olhando para ela. Bem, ela levantou a mão e o portão se abriu, e o portão deslizou para dentro da coluna do portão. Ele não passou do portão. Não havia nada na lateral, apenas essas flores e plantas que eu ainda não conseguia ver. O colorido e o portão se abriram, e agora podemos ver todo mundo parado ali. E havia pessoas que eu podia ver, obviamente como minha mãe, meu pai e Matthew, meu sobrinho, que eu conhecia. E havia muitas pessoas que eu conhecia, mas não sabia de onde. Quando você entra em um lugar lotado e diz: ah, eu reconheço aquela pessoa, eu só não sabia de onde. Havia muitas dessas pessoas. Então, Kate abriu o portão e nós ainda estávamos lá. E ela disse: posso olhar para você uma última vez? E eu disse: sim, claro que pode. Ela se virou quase totalmente e olhou para mim, e percebi que a outra estava de volta. Pude ver seus olhos azuis. Vi que sua pele estava saudável novamente. Pude ver seu cabelo castanho. Ela ficou tão saudável. Ela não parecia mais jovem do que 20 anos, mas apenas mais jovem, mais feliz e completa novamente. E então ela rapidamente voltou atrás. Gostaria que ela tivesse olhado para mim por mais tempo. Lembro-me de sentir isso enquanto isso acontecia, porque ela olhava para mim e rapidamente sua atenção era atraída de volta para as pessoas. Mas depois ficou tudo bem. Ela está mais feliz. Ela sabe que agora vai ficar bem. Portanto, aquela sensação de querer que você olhasse para mim por mais tempo não durou muito. E ela ficou ali. Dê-me apenas um minuto. Dê-me um minuto e leve o tempo que precisar. Eu disse a ela, e então ela me perguntou se poderia acenar para mim mais uma vez. E eu disse que sim. Ela levantou a mão esquerda e fez um aceno estranho. Acenou quando começou a dar o primeiro passo à frente. E quando a mão esquerda desceu do aceno, a mão direita saiu e ela caminhou alegremente. Agora ela estava correndo.
Os ombros estavam para trás, e eu podia sentir que ela se sentia bem, mas sabia que ia ficar bem. Era uma diferença enorme em relação ao ponto de partida, e eu soube que ela ficaria bem. Ela caminhou até o portão, levantou a mão e começou a cumprimentar todo mundo. E só então eles se moveram. Foi simplesmente lindo. Enquanto ela caminhava até o portão, Matthew estava lá. Ele estava do lado direito, inclinado para a frente, com a boca aberta, e estava animado porque ele e Kate estavam muito próximos. E eu podia senti-lo pensando na Kate, já que ela é humana. Kate, senti falta da Kate. Nunca pensei que ela veria qualquer uma dessas pessoas. Ela não acreditava particularmente em nada. Depois da vida, eu podia sentir a alegria, o calor, o amor e tudo o que estava acontecendo entre eles. E mais uma vez, não me senti excluído ou deixado de fora. Então, Kate se moveu entre os postes do portão. Ela entrou e todos estavam se abraçando e se cumprimentando. Notei uma linha e pensei, por que há cabelos no chão entre os dois postes do portão? Era uma linha ondulada, que começou a se deslocar lentamente para onde a linha estava. Os postes do portão e todos os que estavam atrás dele começaram a se afastar, como se os continentes estivessem se separando do Sr. Innes. Naquele momento, senti que era leve, muito, muito azul claro, mas não conseguia ver a cor. Naquele momento, toda a cor havia desaparecido de tudo novamente. Eu sabia que era cor, mas não conseguia vê-la. Então, o poste do portão, Kate e todos os outros se afastaram lentamente, e eu me lembro de pensar que Kate não se virou novamente. Ela não se virou para olhar para mim novamente, e eu sabia que isso era porque ela não precisava de mim e se sentia muito bem, feliz. E tudo naquele lado simplesmente se afastou para aquela névoa. E quando tudo desapareceu, ouvi uma voz. E, novamente, não era uma voz singular, nem uma voz masculina ou feminina. Era apenas uma voz que eu me lembro de estar à minha direita, mas também ao redor. E ela simplesmente dizia que aquele era um trabalho bem feito. Não fiquei surpresa ao ouvir a voz. Não olhei em volta para ver de onde ela vinha. Não que eu esperasse que alguém dissesse ou que algo me dissesse alguma coisa, mas não fiquei surpresa. Não estava procurando por ela. Então, me vi à esquerda da estrada, onde havia uma pequena área de estacionamento de uma estrada. Eu estava parada ali, e a estrada pela qual Kate e eu havíamos andado tinha se transformado em um nada, e ainda não havia cor em lugar algum. Mas eu me vi parada à esquerda de onde eu estava, observando uma coisa misteriosa vindo em minha direção. Não era algo novo novamente. Eu não estava preocupada com isso. E então, ele se tornou envolvente. Ele veio ao meu redor e eu estava sendo mantido em uma posição ereta, e parecia que eu estava sendo remontada, como se eu sentisse como se você pegasse um quebra-cabeça completo e afastasse as peças umas das outras. Parecia que eu estava sendo remontada. Eu não estava ficando diferente. Não senti que estava ficando diferente. Eu estava apenas sendo remontada e talvez um pouco curada por isso. Não sei como explicar isso. Não sei quanto tempo fiquei lá. Apenas um casulo de névoa, neblina, algodão. Era tão suave, pacífico e adorável. E então senti que não estava ouvindo. Foi uma sensação de estalo. É como atravessar um pedaço fino de papel ou material. Senti aquele estalo e estava de volta à sala de estar, com a cabeça ainda no travesseiro ao lado de Kate. Tudo estava de volta. Eu podia ver tudo em minha casa. Podia ouvir os gatos e o cachorro novamente, e olhei ao redor. Olhei para cima e meus olhos viram o relógio. Quando olhei para o relógio, o ponteiro dos segundos marcava 842 da manhã, e esse era o número que eu tinha visto quando me levantei do sofá.
E, de alguma forma, naquele momento, eu também me liguei a isso. E percebi que era isso que estava me dando um tempo. Mas quando vi esse número, era pouco depois das 7 da manhã. Então, tudo isso demorou cerca de 1 hora e 40 minutos, porque eu disse que talvez fosse mais 1 minuto ou mais. Então, agora percebo que acabei de ter a experiência mais transformadora de caminhar com minha irmã para o outro lado. E agora, sei que ela está bem. Mas, por outro lado, estou sentado e olhando para minha irmã, que não está mais comigo. Portanto, foi um momento muito difícil.